Olá, meus queridos do nono ano, tudo bem? A nossa aula de biologia de hoje nós vamos fazer a correção da página 103 e 106 e vamos dar sequência com o capítulo 1, tá? Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro, página 103. Nós temos aí o conexão, né? Nós temos aí um texto que fala sobre a Mata Atlântica, né? O bioma Mata Atlântica, ok? Vou só ler um trechinho desse texto. A Mata Atlântica é hoje uma das florestas tropicais mais devastadas do planeta, reduzida a algumas poucas áreas remanescentes, em geral descontínuas. Esse processo de fragmentação pode ser a causa do aumento da densidade de saúvas, o que ameaçaria ainda mais esse bioma já fragilizado. A pesquisa analisou a população de duas espécies de saúva, a saúva limão e a saúva da mata, em remanescentes da floresta em Pernambuco e Alagoas desde 2001, e concluiu que o crescimento das colônias pode ser consequência da maior oferta de alimentos. Com a fragmentação, há um predomínio de plantas de luz, ou pioneiras, né, em detrimento das plantas de sombra, propícias de florestas maduras e conservadas. As plantas de luz crescem mais rapidamente, mas sem incorporar as defesas naturais contra predadores. Primeira questão. Cite as possíveis causas do aumento da população de saúvas na Mata Atlântica, né? A fragmentação, né, como o texto fala, né, da Mata Atlântica é uma das possíveis causas desse aumento populacional das saúvas, né, que se alimentam de plantas pioneiras que existem naquela região, né? As plantas pioneiras são aquelas plantas que primeiro que colonizam, né, um determinado ecossistema. Segunda questão. Quais são as características das plantas pioneiras, né? O texto, inclusive, fala, são plantas que crescem mais rapidamente e sem incorporar defesas contra os predadores. São plantas menos exigentes, né, nutricionalmente, são plantas que são bastante resistentes às condições adversas do ambiente. Terceira questão. De que maneira as formigas prejudicam o amadurecimento da floresta, né? Elas abrem enormes clareiras, né, onde elas constroem seus ninhos, né, ou nas trilhas, nas quais elas buscam alimento, o que estimula o aparecimento de outras, né, de mais espécies pioneiras, tá bom? Então, verifiquem se vocês fizeram direitinho essas questões da página 103. Agora, nós vamos para a página 106, Biologia e Tecnologia. Analise os 3 processos de sucessão ecológica representados na imagem a seguir. O primeiro está ocorrendo em um lago recém-formado. O segundo em dunas de areia. E o terceiro em uma floresta. Tá? Primeira questão, indique na imagem qual é a coluna que representa as etapas êxtase, série e clímax. Então, nós temos aí, né, nessa coluna, nessa primeira coluna, a gente tem aí a êxtase, que é justamente onde as espécies pioneiras elas vão primeiro colonizar aquele ambiente, certo? Nós temos aí a série, que seria o segundo, várias espécies se estabelecendo a partir das espécies pioneiras. E no terceiro, né, uma floresta, que seria já a etapa que nós chamamos de clímax, onde existe um equilíbrio, né, um equilíbrio dinâmico desse ecossistema, ou seja, uma estabilidade, um número de espécies bem maior do que nas etapas anteriores, ok? Segunda questão. Qual das etapas apresenta maior variabilidade ambiental, né? Qual apresenta menor, né, variabilidade ambiental? Então, vamos lá. A comunidade êxtase apresenta maior variabilidade ambiental. Conforme a sucessão ocorre, a estabilidade ambiental ela vai aumentando até chegar à comunidade clímax, né, que é a etapa com menor variabilidade das condições ambientais. Por quê? Porque o clímax é a última etapa de uma sucessão ecológica onde aquele ecossistema ele está em equilíbrio, né? Aquela comunidade ela está em equilíbrio. Tá?
Terceira questão. Descreva o que está acontecendo em cada uma das etapas da sucessão ecológica. Então, são 3 etapas, né? Êxtase, série e clímax. Na etapa êxtase, né, as espécies pioneiras, elas estão se estabelecendo, né, num ambiente, seja numa rocha nua, tá? Num campo de dunas, e gerando mudanças no substrato. Na segunda etapa, nós temos a etapa chamada de série, que são as espécies de transição que vão substituindo gradualmente as espécies pioneiras, né? As espécies pioneiras que estão aqui na êxtase vão criar condições para que as espécies de transição possam se instalar na etapa que nós chamamos de série. E na última etapa de uma sucessão ecológica, nós temos a etapa de clímax, né? Que é quando aquele ecossistema atinge o seu equilíbrio. Bom, então vamos dar sequência, né, à nossa aula. Vamos aí para continuar o capítulo 2. Vamos falar sobre as tendências, né, da comunidade no processo da sucessão ecológica. Então, em uma sucessão ecológica, nós vimos, né, começando do êxtase e terminando no clímax, uma tendência, né, de uma máxima organização, ou seja, de se estabelecer uma comunidade estável, né, ou seja, em equilíbrio. Tá? Então, vamos falar agora sobre a relação entre a produção de matéria orgânica pelos seres produtores, ou seja, os seres autótrofos, né, que estão fazendo parte daquela floresta, e do processo de respiração. Então, na sucessão ecológica, nós temos as comunidades pioneiras, né? Que são os líquens, né? Que criam condições, né? Algumas briófitas que criam condições para que outras espécies venham se estabelecer, né? Naquele processo de sucessão ecológica. Então, nas comunidades pioneiras, a produção primária bruta, né? Que é o PPB, de matéria orgânica, ou seja, esse processo que é feito pelos seres que realizam fotossíntese, ele vai ser superior, essa produção de matéria orgânica bruta, né, o total que ele produz, é superior ao seu próprio consumo. Significando o quê? Que a atividade fotossintética, ela vai superar a respiratória. Por quê? Gente, o processo de fotossíntese é aquele processo onde ocorre a produção de matéria orgânica, enquanto que o processo de respiração é um processo que utiliza essa matéria orgânica para que a célula possa ter energia. Então, aqui, quando nós analisamos uma comunidade pioneira, a taxa de fotossíntese ela é maior do que a taxa respiratória. Isso faz com que sobre, né? Ou seja, o saldo orgânico restante, né? Aquela produtividade primária líquida, o que sobra, a planta produz, ela gasta um pouco na respiração, mas ela tem uma reserva, tá? E essa reserva ela vai ser incorporada àquela comunidade. À medida que ocorre a sucessão ecológica, né? Vai ocorrendo também um acréscimo na produção bruta da comunidade. Porém, o consumo também vai aumentar. Dessa forma, né, a produção líquida ela vai se tornar cada vez menor, até se anular em uma comunidade clímax. Ou seja, significa dizer que quando uma sucessão ecológica está na etapa clímax, o que ela produz na fotossíntese, ela utiliza na respiração. Então, essa produção líquida, ela é praticamente nula, tá? Porque tanto produz muito, né, porque aumenta a biomassa, o número de espécies, mas também gasta muito no processo de respiração. Bom, então aqui a gente tem nos estágios iniciais a produtividade, tá? A produção dividido pelo processo de respiração, vai ser maior que 1, ou seja, vai restar um saldo, né, de matéria orgânica que vai se incorporar naquela comunidade. Nos estágios climáticos, ou seja, de séries e do clímax, a produção ela vai ser igual, né, à respiração. Então, essa relação P dividido por R é igual a 1, ou seja, ela se anula. Ok?
Nas cadeias alimentares, né? O que acontece numa sucessão ecológica nas cadeias alimentares? Ao longo de uma sucessão, as cadeias alimentares, elas se tornam mais complexas, né? E há um aumento, né, um acréscimo de nichos, aqui está faltando um izinho, tá? De nichos ecológicos, aumento também de biomassa, né, da massa viva, e porque se você comparar uma floresta, né, com uma comunidade Éssese, que seria lá no começo de uma sucessão ecológica, a floresta ela vai ter uma biomassa maior. E vai ter também um aumento de biodiversidade, né? Uma floresta nós temos um maior número de espécies do que no início de uma sucessão ecológica, né? Na sucessão ecológica está ocorrendo também o aumento da competição e o estreitamento dos nichos ecológicos, ou seja, o aumento da diversidade biológica, muitas vezes maior, né, do que a disponibilidade de recursos, e isso vai gerar uma competição, né? E essa competição ela pode ser por quê? As espécies competir pelo mesmo alimento, competir por espaço, tá bom? E para reduzir essa competição, né, ocorre um estreitamento dos nichos ecológicos. E as diferentes espécies, elas vão tender a uma maior especialização no tipo de alimento e também naqueles recursos que são utilizados. Então, ao longo de uma sucessão ecológica, ocorre sim um aumento da competição, né, e os nichos ecológicos eles ficam mais parecidos, tá? Agora nós vamos falar sobre homeostase, né? Ao longo de uma sucessão ecológica, há uma diversidade que vai proporcionar múltiplas e complexas relações, tanto relações alimentares quanto também de territórios, né? Entre os diferentes organismos. E isso vai favorecer a manutenção de um estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio em uma comunidade, né, nos seres vivos, nós chamamos de homeostase. A homeostase seria um equilíbrio dinâmico que as espécies apresentam, né, naquele ecossistema. Agora nós vamos falar sobre os tipos de sucessão ecológica, né? Nós temos dois tipos de sucessão, a sucessão primária e a secundária. A primária, ela ocorre em ambientes onde não possuíam comunidades biológicas instaladas, ou seja, elas acontecem em ambientes nunca antes colonizados, tá? Então, são exemplos desses locais, as rochas, né? Então, a degradação das rochas por alguns seres vivos, né, que nós chamamos de primeiro estágio de uma sucessão ecológica, chamado de éssese, que acontece pelas espécies pioneiras, né? Elas estão colonizando aquela rocha, ou aquela lagoa, ou aquela duna. Então, essas espécies que se instalam num local que nunca antes foi habitado, nós temos um exemplo de uma sucessão primária, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma rocha, tá? Uma rocha nua, ela sendo colonizada por líquens e musgos, né, que são briófitas, tá? Eles vão criando condições para que novas espécies venham surgindo e eles vão desaparecendo, né? Ervas e pequenos arbustos, né? Um matagal com arbustos, depois pinheiros, tá? Aqui carvalhos, então estabelecendo um estágio aqui de equilíbrio, né? Aqui a primeira etapa seria a éssese, essas etapas intermediárias seria a série e aqui o clímax, né? Então a gente tem a rocha sendo degradada por organismos pioneiros, formando solo. O solo cria condições, né, para ter um campo onde vão surgindo novas e novas espécies, até a formação de uma floresta ou de uma mata. Aqui nós temos uma sucessão ecológica num lago que está se transformando em uma mata, tá? A gente tem aqui, ó, água, né, e os ambientes aquáticos. Aqui o estágio inicial, começam a surgir algumas plantas submersas aqui, ó. A vegetação começa a emergir aqui, né? E aí esse lago ele vai sendo temporariamente substituído, ele vai sendo aterrado, né? Vão surgindo novas plantas, vai caindo resíduo aqui, ó. E aí, quando termina essa sucessão aqui ecológica primária, vai ter um bosque, né? Que corresponde aqui, no caso uma floresta, à comunidade clímax, tá? Aqui nós temos uma sucessão
ecológica secundária. Quando é que ela ocorre? Né? Ela ocorre em um ambiente parcialmente destruído, ou seja, que já foi anteriormente ocupado por uma outra comunidade biológica. E isso pode ocorrer em áreas destruídas por queimada, desmatamento, tá? E campos de cultivo que também são abandonados. A pessoa derruba a vegetação, né, para ter uma criação de gado, por exemplo, depois vende o gado e aí aquele campo ali fica abandonado e ele pode novamente surgir uma sucessão que vai começar novamente o êxtase, séries e clímax. E isso demora um tempo, né, gente? Nós temos aqui a sucessão secundária, um exemplo de uma sucessão secundária, tá? Vamos dizer que esse campo aqui, ele já foi degradado, né? E aí ele começa novamente a ser colonizado, certo? Aqui as espécies são menores, a biodiversidade vai aumentando e aqui no final, né, mais de 150, né, anos é que vai se formar uma nova floresta, uma nova vegetação. Então, lembrando que a sucessão ecológica secundária é aquela que ocorre num ambiente antes ocupado por uma comunidade, tá bem? E a primária não, ela ocorre no local nunca antes, né, habitado por nenhuma espécie, tá ok? Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? A atividade de casa vai seguir na agenda de forma complementar e a gente se vê na próxima aula. Tenham todos uma boa semana.